Olá pessoal, nossa edição do Sim Notícias desta quinta-feira está começando. Vamos ver os principais destaques do Espírito Santo. Confira na edição de hoje. Um idoso de 74 anos foi preso aqui em Linhares acusado de abusar sexualmente da própria neta, uma criança de 6 anos. O município de Linhares foi onde mais choveu no Espírito Santo nas últimas horas. Em Jaguaré houve rompimento de 2 barragens na região de São João Bosco. Cardiologistas de Linhares, de vários estados e de outros países, estarão reunidos no CTO Clube Brasil 2024 no mês de março. Cartas náuticas do aeroporto de Linhares passarão a valer também no próximo mês. Direto de Colatina, Elisângela Ramos nos fala sobre um atentado contra 2 irmãos que foram baleados na cidade. Direto de São Mateus, os destaques policiais da região com J. Barbosa. Vamos a Cachoeiro, Samuel de Fraga nos fala sobre os 150 anos da colonização italiana aqui no Espírito Santo. Veja também um resumo do nosso esporte. Tudo isso e muito mais, agora aqui na sua TV Sim. Esta é da Terra. Linhares foi o município capixaba em que mais choveu nesta quarta-feira, segundo a Defesa Civil Estadual. Foram 108 milímetros de chuvas no total. Ruas e avenidas do centro da cidade e dos bairros também ficaram intransitáveis. Na manhã desta quinta-feira, equipes da prefeitura tiveram muito trabalho para fazer a limpeza das ruas e a desobstrução de galerias e bueiros. A gente muda de assunto agora, gente. Olha, um idoso de 74 anos foi preso pela polícia suspeito de abusar sexualmente da própria neta, uma criança de apenas 6 anos de idade, aqui em Linhares. A prisão aconteceu no final da tarde da última segunda-feira, após investigações da Polícia Civil. Bom, em depoimento, o homem negou os abusos, mas a polícia disse ter provas suficientes de que ele cometeu o crime. Especialistas no tratamento de oclusão coronariana crônica, o CTO, do Brasil e vários outros estados e países estarão reunidos nos dias 7 e 8 de março em mais um evento organizado pelo CTO Clube Brasil. Um dos organizadores do evento é o médico de Linhares, Dr. João Eduardo Tinoco. O CTO Club Brasil é o maior evento de cardiologia intervencionista da América Latina. Essa é a 7ª edição e deve reunir profissionais de fora do país, inclusive da Polônia. O Dr. João Eduardo Tinoco organiza o evento desde o início e hoje fala com orgulho sobre os avanços na medicina e no tratamento dos pacientes. O segmento mais complexo, da cardiologia intervencionista, que é dos procedimentos menos invasivos, que a gente consegue resolver os problemas mais críticos. E isso é muito orgulho, porque a gente começou em 2011 devido à nossa frustração. Como eu disse anteriormente, a gente tinha uma taxa de insucesso em torno de 50% a 60%. E hoje a gente chega em torno de 95% com segurança, com eficiência e com ótimos resultados. Então, com o avanço de novas tecnologias, novos dispositivos, a gente consegue ter taxas de sucesso fantásticas e sendo um tratamento minimamente invasivo, Então, é um paciente que ele está angustiado, às vezes, apreensivo e acaba se surpreendendo com o tipo de tratamento e com o benefício que ele tem, que esse procedimento, na grande maioria das vezes, é para melhorar a qualidade de vida. Esse paciente é limitado. E com esse network, novas experiências e tecnologias, quem ganha é a população de Linhares e regiões próximas. É um evento que a gente começou sem pretensão nenhuma, Como eu disse, foram primeiro os especialistas se reunindo para fazer os procedimentos. Eu acho que é uma grande oportunidade tanto para a população, porque a gente trata em torno de 15 a 16 pacientes aqui em Linhares, pacientes da nossa região. A gente tem pacientes referenciados de outras cidades como Vitória, outros centros que a gente abriu para isso. E o melhor disso tudo, sem custo. Porque são procedimentos, às vezes, muito caros, Então, acima é um custo elevado e a gente consegue, com essa referência, toda a indústria vindo, todo mundo, a gente consegue a doação desses materiais para a gente estar usando as técnicas mais modernas em pacientes que só teriam a disponibilidade de materiais do SUS que não conseguiria fazer o sucesso. Então, além
dos materiais disponíveis, vai ter os melhores operadores do mundo aqui fazendo essas cirurgias. Então, isso muito nos orgulha da gente poder fazer esse lado social, dar esperança para o paciente. E foi a partir de iniciativas como essa que Linhares se tornou referência no país e no mundo quando o assunto é cardiologia. O LMC é uma estrutura muito boa de se trabalhar, é um dos hospitais mais modernos do interior do país, aí, então as pessoas se surpreendem aqui achando é um sírio-libanês diminuído, parece com o de Brasília. Eu falei, isso nos orgulha muito, então é uma forma da gente ser recompensado como sonhador, visionário, empreendedor e médico, acima de tudo, em conseguir entregar o resultado que a gente prometeu para esse paciente no final das contas. Aqui de Linhares, 15 pacientes serão submetidos a esses procedimentos que serão transmitidos ao vivo para todo o Brasil, para os médicos que participam no Brasil e em outros países do mundo. Vamos a Colatina, porque 2 irmãos foram baleados. Os detalhes com a nossa colega Elisângela Ramos. Olá, Elisângela. Olá, Cláudio. Olá, você que nos acompanha aqui na TV Sim. Pois é, hoje começamos nossa participação falando de um crime que aconteceu em Colatina. 2 irmãos foram vítimas de ataque a tiros. Na manhã desta quinta-feira, a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de homicídio no bairro Novo Horizonte, em Colatina. Os irmãos Cassaro foram alvejados enquanto estavam dentro do carro, uma caminhonete Amarok, o que resultou na morte do motorista, Ibrahim Cassaro, de 43 anos de idade. Já o carona, seu irmão Guilherme Cassaro, foi gravemente ferido e encaminhado pelo SAMU para o Hospital Estadual Silvio Avidos. Informações iniciais apontam que Ibrahim mantinha uma rotina e foi alvo de emboscada. Ainda no final da manhã desta quinta-feira, o veículo utilizado no crime foi localizado pela polícia. Estava em uma estrada de chão nas proximidades da Fazenda São João, na S248, entre Colatina e Marilândia. E já foi verificado que o carro é clonado. As circunstâncias que levaram ao assassinato e à tentativa de homicídio ainda seguem sob investigação. Ibrahim Cassaro deixa a esposa e 2 filhos. Realmente muito triste. Agora o assunto é o caso Mariana na Inglaterra. Uma comitiva capixaba esteve recentemente em Londres, acompanhando as audiências preparatórias ao julgamento na corte inglesa. O procurador adjunto do município de Colatina, doutor Guilherme Castro, foi um dos integrantes e nos recebeu para mais detalhes sobre o caso. Após a recusa da corte em adiar a data de início, está marcado para o mês de outubro de 2024 o julgamento que promete desenrolar uma trama jurídica que envolve capixabas e mineiros e que ganhou proporções gigantescas, com o valor global da ação estimado em cerca de 230 bilhões de reais. As mudanças foram muito poucas. O principal, que é a expectativa de todos aqueles que anseiam justiça, é a manutenção do julgamento. Ele foi mantido para outubro desse ano. O que aconteceu foi o tempo de julgamento. Ao invés de 11 semanas de julgamento, vão ser 14 semanas, porque tem mais documentos que foram juntados, até mesmo porque a Vale passou a integrar como ré a ação. São mais de 700 mil autores agrupados em 4 categorias distintas, que serão impactados diretamente por esse processo. São várias características das vítimas, mas o escritório inglês, por uma estratégia, as dividiu em 4 grupos. O grupo dos municípios, porque a gente está falando de um ente da federação, administração pública. Eles dividiram entre pessoas físicas, entre pessoas jurídicas, incluindo instituições religiosas, empresas, e entre as sociedades originárias e as comunidades originárias, dentre elas os povos indígenas. Então, o município de Colatina, ao lado dos munícipes, das vítimas, da pessoa física, é também autor. Temos o mesmo advogado nessa causa, mas nós brigamos muito não só pelo direito do município, mas pelo direito da população. E entre as partes afetadas está também o município de Colatina.
O município de Colatina sempre foi um protagonista e, infelizmente, protagonista como vítima também, porque ela é 100% abastecida pelo Rio Doce e foi uma tragédia ambiental e humana na época do desastre. Então, Colatina sempre foi muito ouvida, não só pelo POGUSH Goodhead, que é o escritório inglês, mas também pela Corte de Londres. Então, assim, é muito importante que Colatina exerça esse protagonismo junto com as outras cidades atingidas. Pois é, muita gente aí ansiosa por esse julgamento. Essas são as notícias de hoje. Volto com você ao estúdio. Cláudio, até amanhã, pessoal. Muito obrigado, Elisângela, pelas informações. Até a próxima edição do Sim Notícias. Vamos agora conferir como fica o tempo nesta sexta-feira. Nesta sexta-feira, o tempo segue instável, com chuva em alguns momentos do dia em todo o Espírito Santo. Em Linhares, as temperaturas variam entre 22 e 30 graus. Colatina, mínima de 21, máxima de 30. Em São Mateus, a mínima é de 23, a máxima também de 30 graus. Cachoeiro de Itapemirim, mínima de 22 e máxima de 29. Já em Vitória, mínima de 23 e a máxima 32 graus. Um intervalo bem rapidinho, daqui a pouco a gente fala sobre as cartas náuticas que foram aprovadas no aeroporto de Linhares e que passarão a valer a partir do próximo dia 21 de março. Até já! Voltamos com o segundo bloco de hoje. Mais um importante avanço nas operações do aeroporto de Linhares. A partir do próximo dia 21 de março, passarão a valer as cartas de navegação para pousos e decolagens. Os detalhes agora com a repórter Larissa Garcia. É isso mesmo, o andamento das ações de ampliação das possibilidades do Aeroporto Regional de Linhares continuam acontecendo. Nesta quarta-feira foi a liberação dos voos de carga e nesta quinta-feira o aeroporto recebeu a aprovação das cartas de navegação. As cartas de navegação são documentos que oferecem informações precisas e essenciais para pilotos e controladores de tráfego aéreo, facilitando e trazendo mais segurança às operações aéreas na região. Ou seja, isso permitirá que o aeroporto opere voos comerciais regulares com aeronaves de maior porte. As cartas de navegação já estão publicadas, mas entrarão em vigor somente a partir do dia 21 de março. Com isso, a possibilidade de ter voos maiores se torna algo real e concreto, ficando aí agora somente a critério dos interesses das companhias aéreas investirem aqui em Linhares. E nós vamos ficando por aqui e voltamos com você aí no estúdio. Mais um passo importante nas operações do nosso aeroporto. Obrigado, viu, Larissa, pelos destaques aí, viu? Direto de São Mateus, J. Barbosa traz informações do resumo policial da região nas últimas horas. Olá, Barbosa. Olá, Cláudio Alves, amigos do Sim Notícias, trazendo as informações aqui de São Mateus, região. Uma discussão entre mototaxistas termina em assassinato na noite de ontem em São Mateus. Uma discussão envolvendo dois mototaxistas que se diziam amigos acabou resultando na morte de um deles. Tudo teria começado porque o suspeito do crime estava reclamando do atendimento da proprietária de um bar. O crime ocorreu na noite dessa quarta-feira no bairro Boa Vista, em frente ao batalhão da Polícia Militar. O colega foi tentar contornar a situação, pedindo para que o acusado fosse embora esfriar a cabeça, mas ele não gostou. Os dois começaram a discutir e, segundo testemunhas, o agressor teria ido em casa pegar uma faca, retornou ao bar que já estava fechado e esfaqueou a vítima, que além de mototaxista, era vendedor de água de coco, muito conhecido na cidade. Saldeni da Silva Maciel, de 58 anos, foi encaminhado ao Hospital Roberto Silvares, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Uma testemunha contou que uma outra pessoa, e não a vítima, teria atingido o criminoso com uma faca usada. O suspeito também foi ferido e encaminhado para o hospital. Criminoso procurado pela justiça é preso na zona rural do município mateense. Fernando Hoffmann, o Fernandinho Beiramar Capixaba, era um dos criminosos mais procurados pela polícia no norte do Espírito Santo. As ocorrências envolvendo Fernandinho começaram em 2002. Os nossos registros se iniciam no ano de 2002 e perspassa até o ano de 2020 por diversos crimes.
furto qualificado, roubo qualificado, tráfico de drogas, organização criminosa, uso de armas de uso restrito, nós temos invasão de terra, roubo de madeira e também, finalmente, a organização criminosa, onde ele arregata os agentes para participar de crimes contra ele. O secretário de Segurança, Eugênio Ricas, classificou como muito importante a prisão de Fernandinho, acusado de ter conexões com bandidos de outros estados. Fernandinho Beiramar Capixaba foi preso hoje numa atuação cooperada das polícias do Norte, Polícia Civil, a Subsecretaria de Inteligência da SESC, a Polícia Penal, trabalhando em conjunto para prender esse indivíduo que praticou inúmeros crimes violentos, tentou matar 2 policiais militares recentemente. E essa operação, ela coroa 3 pilares que nós temos utilizado muito aqui na Secretaria de Segurança Pública. Primeiro, o trabalho cooperado, várias agências trabalhando em conjunto. Segundo, prisões qualificadas sendo realizadas, né? Um bandido importante, um bandido que trazia muito problema, muita violência para a sociedade. E, por fim, investimento em inteligência. Informações de inteligência permitiram essa prisão de hoje. O secretário afirmou a importância das operações conjuntas envolvendo as polícias na localização e prisão dessas pessoas que comandam o crime. Essa ação é uma diretriz da Secretaria, uma estratégia para realizar prisões qualificadas, tirar das ruas aqueles bandidos que realmente são perigosos, que trazem violência à sociedade capixaba, para trazer mais paz para a sociedade, diminuir o número de homicídios, diminuir crimes patrimoniais. O histórico criminoso de Fernandinho Beiramar Capixaba envolve confronto com policiais, explosão de carro forte e organização criminosa. E devido ao seu vasto histórico criminal, ele tem conexões para fora do estado e é o nosso dever de casa agora, alcançar essas pessoas que o apoiam de longe ou de perto. Ele tinha 3 locais na zona rural, as equipes de inteligência conseguiram brilhantemente identificar esse local, que era a casa do pai dele, e de forma muito rápida arregimentar os policiais. Por isso que essa importância que o nosso secretário fala, essa integração vai muito mais além agora de você passar informações. Mudando de assunto, mato, buraco e lixo em São Mateus. Abandono do poder público. Há quase 8 anos sem manutenção, a pavimentação asfáltica de São Mateus pede socorro. Tá horrível, né? Parece cidade abandonada. Deus me livre. Ninguém merece isso. Muito buraco? Muito buraco, tá demais, né? Tem nem como desviar de buraco, sair de um, cai no outro. Tá complicado, filho, tá complicado. Tá horrível, horrível. A gente vai levando porque não tem jeito, mas tá horrível, tá difícil. E já tá causando acidente, tá? Já vi acidente ali atrás ainda há pouco por causa dos buracos. E com essa chuva ainda piorou mais ainda. Não faltam buracos nas ruas da cidade. Os remendos feitos pela prefeitura não resistem às chuvas que têm caído no município. Isso sem contar as intervenções feitas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAI, que abrem buracos para fazer manutenção nas redes de água, mas não recuperam o local. Essas imagens são do centro da cidade, próximo ao cemitério. Nos colocamos à disposição do município para esclarecimento das demandas enviadas por nossos telespectadores. Com isso, encerramos a nossa participação de hoje. A gente volta amanhã, viu, Cláudio? Forte abraço e até lá. É isso aí, Jota. Obrigado pelos destaques. Até a próxima edição. Vamos agora saber como o Mercado Agro encerrou esta quinta-feira. Cotações do Agro. Oferecimento Sicoob. Mais que uma escolha financeira. O café arábica bebida dura encerrou o dia cotado a R$ 960 a saca. O Conilon tipo 7 está valendo R$ 815. Já o café Conilon tipo 78 fechou cotado a R$ 810 a saca. A pimenta do reino está valendo R$ 17,50 o quilo. E a saca do cacau fechou cotada a R$ 1.680. O Sicoob fez total diferença em nossa vida. Hoje nós somos uma empresa com mais de 8 mil metros quadrados, temos mais de 80 funcionários e assim vamos fazendo a nossa história. No Sicoob, em cada transformação, buscamos novas formas de mostrar que a gente está pertinho dos capixabas e comemoramos juntos as conquistas da nossa comunidade. Sicoob, 35 anos. Evolui para estar cada vez mais próximo. Voltamos agora com o nosso último bloco do Sim Notícias, trazendo os destaques do esporte.
Vamos voltar ao Capixabão de Futebol 2024. Próximos jogos vão ser neste final de semana. O nosso vizinho Jaguaré vai jogar na capital. Nova Venécia, outro vizinho, joga em casa. A coisa está assim, ó, afunilando, com luta por classificação para a segunda fase. Vamos conferir então a Capixabão de Futebol 2024, primeira divisão. Neste sábado, Vitória e Jaguaré. Tem ainda Real Noroeste e Desportiva. No domingão, 15h30, Nova Venécia e Rio Branco da capital. E às 20 horas, Estrela e Rio Branco de Venda Nova. Gente, no futebol amador, contagem regressiva para o início das eliminatórias do Torneio do Trabalhador, no próximo dia 1º de março. E tem linharenses em competição intermunicipal. Vão ser destaques amanhã aqui no Sim Esportes. Então, é claro, fique ligado. Obrigado, Altemar, pelas informações. Vamos dar um pulinho em Cachoeiro, sul do estado, porque Samuel de Fraga nos fala sobre os 150 anos da colonização italiana e Venda Nova do imigrante. Ele foi lá conferir. Olá, Samuel, como é que foi? Oi, Cláudio, pois é, e olha que de alegria os italianos entendem muito bem, viu? Uma festa cheia de muita alegria, muita música e muita oração. A Matriz São Pedro ficou lotada para o início da tradicional comemoração dos 150 anos da colonização italiana em Venda Nova do imigrante. Um momento muito rico para reviver tudo aquilo que os nossos antepassados passaram para chegar até aqui. Então toda a luta, toda a fé, toda a força, toda a coragem que eles tiveram naquela época, nós vamos estar revivendo hoje. Essa Santa Missa é para de fato realçar a beleza de um Deus que acompanhou essa travessia e a fé que eles trouxeram e preservaram juntamente com a cultura e que deram sentido à vida. É muito orgulho para nós lembrar os nossos avós, os nossos pais, o que eles fizeram aqui para esta comunidade. Mostrar um pouco o valor que os nossos avós trouxeram para essa comunidade, a coragem, o trabalho carregando as coisas nas costas. A missa especial foi iniciada com a entrada das bandeiras do Brasil, Estado, município e do Círculo Trentino de Venda Nova do Imigrante, conduzidas por descendentes de famílias que chegaram ao município para morar e trabalhar em terras capixabas. Benvenuti alla casa del nostro. A celebração foi inteiramente realizada em italiano. Na hora do ofertório, a representação contou a história da colonização. Foram ofertados equipamentos e ferramentas utilizadas pelos imigrantes para desbravar a região. Destaque para o Coral Santa Cecília, que também completa em 2024 80 anos de tradição e é o coral mais antigo em atividade no Espírito Santo e patrimônio material do Estado. A apresentação dos cânticos entoados emocionou os presentes. Material do nosso estado, são vozes maravilhosas. Eu cheguei há pouco tempo no coro. O coro tem uma estrada de uma história lindíssima, com concertos fora do país. Foi fundado por imigrantes e hoje nós estamos dando uma nova roupagem para o coro, uma nova formação. Seu Romualdo é um dos participantes mais antigos. Ele está no coral há 60 anos. É metade da minha vida, né? Metade ou mais da minha vida. Eu me dediquei a esse trabalho, sempre na frente ali, com muita dificuldade, porque eu era um autodidata. Eu aprendi muito pouca coisa de menino, né? Então, o que eu fiz, o que eu aprendi, o que eu acabei de aprender foi aqui. E parlo qualche parola che dialetto veneto, sì, quante cate le persone che parlano, mi piace parlare. Agora traduz para nós, né? O que você falou? Eu falei que quando encontro as pessoas que falam italiano, como vem turista lá através do sul do Brasil, eles falam nosso dialeto. Então, eu adoro conversar o dialeto vêneto. E para o padre capixaba de Iuna, celebrar em italiano foi uma experiência única e um desafio. A gente que é estrangeiro, diríamos assim, não é fácil não, mas com força, com fé, com empenho,
a gente abraça uma cultura, aprende, erra, mas mantém o caminho. O que não pode é desistir. É difícil achar uma comunidade tão unida e tão forte e tão próspera como a nossa. Após a missa em italiano e muitas fotos, a comemoração foi do jeito que o italiano gosta. Muita música e alegria para a tradição que permanece viva em Venda Nova do Imigrante. As nossas tradições, elas são bem implantadas aqui, né? A gente segura o máximo que a gente pode, faz vários tipos de manifestações e o dia de hoje foi um dia, assim, único. A gente está aí tentando levar essa cultura que veio dos nossos antepassados, né? A raiz nossa, né? E aí, a comidinha tá boa? Tá muito boa, muito excelente, gostosa. Aceita? Pois é, e comemoração na comunidade italiana não pode faltar aquela polenta frita com linguiça preparadas na chapa do fogão a lenha. Delícia! A boa e velha receita do macarrão da nona. O macarrão caseiro que eles faziam junto com frango. E aí a canjinha que a gente serviu hoje à noite. Que essa rosca, como é que é? Essa rosca, a nona hoje ela tem 94 anos, ela sempre explica pra gente que molhava-se a rosca, né, e pegava como se fosse a colher e comia. E teve também um dos momentos mais tradicionais de Venda Nova. Para celebrar a data, teve até o mini tombo da polenta. E nem preciso dizer o quanto estava delicioso. Só de olhar essa fumacinha saindo da panela, dá para imaginar o cheiro, né? Bom, tem aroma de tradição. Todo domingo nós fazemos uma cantarola italiana. Então vem jovens, vem gente de todas as pessoas gostam. E não é somente o descendente de italiano, é o vendanovense. Manter as nossas tradições e está no sangue, não tem muita explicação para isso não. Viva a comunidade italiana! Venda Nova do Imigrante começou a ser colonizada por volta de 1892 por imigrantes italianos que chegaram nessa terra com uma cultura muito forte. Cultura essa que é perpetuada pelos seus descendentes até o dia de hoje. Pois é, hein, Cláudio? Eu e Edith Vanina podemos conferir o seguinte: muita comida e olha só, alegria e animação os italianos têm de sobra, viu? Bem, eu fico por aqui e volto amanhã com mais informações aqui da região sul. Espero você. Maravilha de festa, né, Samuel? Justa comemoração pelos 150 anos de colonização italiana aqui no Espírito Santo, né? Obrigado, viu? Nosso telejornal está terminando, viu? Mas siga as nossas redes sociais, o Instagram, Facebook. Nosso canal no YouTube é TV Sim Linhares. Acesse também o portal simnoticias.com.br. Até o nosso próximo encontro. TV Sim, esta é da Terra.